Jesus Cristo Web Rádio apresenta Estudos da Bíblia. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Um detalhe importante que eu gostaria de compartilhar com você é o arrebatamento das ovelhas de Cristo, pois existem dois tipos de interpretação que dividem os teólogos sobre o arrebatamento. Um seria um arrebatamento surpresa, pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação com a chegada do anticristo, no qual muitos teólogos contestam, pois está escrito em Apocalipse 1:7 que todo olho verá a volta de Cristo. Já o outro arrebatamento seria então baseado na contestação desses teólogos de que as ovelhas de Cristo não seriam arrebatadas antes da tribulação, ou seja, não haverá um arrebatamento surpresa. Na tese, as ovelhas de Cristo ficariam na terra durante toda a tribulação e os 7 anos de governo do anticristo e só seriam arrebatadas no final dos tempos com a volta de Cristo. Esses teólogos defendem o arrebatamento pós-tribulação. Então vamos ver agora, comprovando nas Escrituras, se o arrebatamento é de fato antes ou depois da tribulação. Primeiro vamos analisar o que está escrito em Apocalipse 1:7. Por favor, se você puder pegar a sua Bíblia, seria interessante para a gente poder acompanhar o nosso estudo, tá? Vamos analisar então o que está escrito em Apocalipse 1:7. Já que esse, na verdade, é o motivo de tanta controvérsia entre teólogos que estudam as Escrituras. Diz assim, ó: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vamos analisar agora no livro de Mateus sobre o que o Senhor Jesus disse sobre a volta dele e como aconteceria isso, já que é a partir desse acontecimento que ocorreria o arrebatamento das ovelhas de Cristo. Vamos lá, Mateus 24:27. Jesus começa falando assim, ó: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Já no versículo 29, Jesus diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira, gente, representa o Estado de Israel, tá? Então ele diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34. Guarde na sua memória esse versículo de Mateus 24:34, onde Jesus diz que não passará esta geração, porque muita gente acredita que Jesus se contradiz nessa passagem. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que Jesus de modo nenhum errou em falar que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vamos continuar então aqui no nosso estudo, tá? A gente está em Mateus agora 24:35. Mateus capítulo 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Tá? Mateus 24:36. Notem que nesse versículo aí, o versículo 36, Jesus está dando um alerta para que nós ficássemos vigiando, para não sermos pegos de surpresa com a volta dele. Correto? Vamos para o versículo seguinte. Mateus 24:37 diz assim, ó: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor.
Notem que parece que Jesus se contradiz a partir do versículo 36, pois ele começa falando assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, tá? Lá no versículo 27. No versículo seguinte, ele diz o seguinte: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. No versículo 37, quando Jesus diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Parece haver uma contradição com o versículo 29, quando ele fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Notem que se o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas do céu cairão na aflição daqueles dias da volta do Senhor Jesus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, parece o cenário do final da tribulação, não é mesmo? Então, nesses dias de grande aflição, as pessoas aqui na terra, vendo as estrelas caírem do céu, a lua não dando seu brilho e o sol escurecido, como diz no versículo 29, como essas pessoas aterrorizadas com os acontecimentos vão estar casando-se e dando-se em casamento, comendo e bebendo, como diz no versículo 38. Então, lendo todo o capítulo 24, notamos que Jesus se contradiz em suas palavras? É claro que não, gente. De forma alguma, Jesus jamais se contradiz. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, está falando, na verdade, de 2 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento, Jesus começa a falar a partir do versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E depois ele continua: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Notem que é basicamente impossível, como diz no versículo 38, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, enquanto que no versículo 29, Jesus diz que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas do céu estarão caindo e ainda as potências do céu serão abaladas. Você pode notar que fica muito claro que Jesus está falando de 2 arrebatamentos. O primeiro será antes da tribulação e o outro depois da grande tribulação. Esse primeiro será realmente um arrebatamento surpresa, e é por isso e por esse motivo que Jesus diz várias vezes a palavra vigiai. Mateus 24, 42, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se fosse apenas um arrebatamento depois da tribulação, ninguém precisaria vigiar, pois é só esperar o sol escurecer, a lua perder seu brilho, os poderes do céu serão abalados e já sabemos que Jesus está às portas, não é mesmo? Entendeu então? Tanto é verdade que acontecerá um primeiro arrebatamento antes da tribulação, que está escrito uma advertência de Deus para proteger as suas verdadeiras ovelhas da grande tribulação. Veja, como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, 10. Aqui é Deus, no intuito de proteger as suas ovelhas, que as arrebatará antes da grande tribulação que virá sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Veja bem, nem todos os cristãos serão arrebatados, e é por isso que Jesus diz tantas vezes: vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem virá. Ele deu alguns exemplos de pessoas que não vão estar vigiando quando falou da parábola das 10 virgens que aguardavam seu noivo. Também a parábola do ladrão, onde Jesus diz assim, preste atenção: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 43. Jesus previu que uma boa parte dos cristãos não vão estar vigiando quando acontecer este arrebatamento. E é por isso que ele diz: vigiai.
Os cristãos que não forem arrebatados ficarão aqui na terra durante todo o reinado do anticristo e serão perseguidos pelo exército do anticristo. A Bíblia diz que todo aquele que se negar a adorar o anticristo e não colocar na mão ou na testa o número que é o significado do nome do anticristo, serão decapitados. Veja, e vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Talvez você que está ouvindo a rádio, talvez você esteja se perguntando: quando poderá acontecer este primeiro arrebatamento antes da tribulação e o reino do anticristo? Quando o Senhor Jesus resgatará as suas ovelhas para que não fiquem aqui sendo perseguidas e mortas durante o governo do anticristo? Jesus disse: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Mas um detalhe: Jesus deixou uma pista de quando isso poderia estar prestes a acontecer. Ele disse o seguinte, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Olha, quem já leu e prestou muita atenção, verso por verso, do livro de Daniel, quando ele fala das revelações, principalmente depois do sonho do rei Nabucodonosor, consegue decifrar quando a abominação da desolação, que é o anticristo, estiver no lugar santo. E qual é o lugar santo? Gente, o lugar santo é Israel, que é e sempre foi a Terra Santa. Então eu defendo uma tese de que o arrebatamento acontecerá nos dias das festas e a comemoração e coroação do anticristo na Terra Santa, que é Israel, onde seria uma completa abominação, desolação, profanação e ultraje ao próprio Deus Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, o verdadeiro Rei e Messias, recebeu uma coroa de espinhos, e este que se fará de Messias e Rei dos judeus, o anticristo, receberá uma coroa de ouro. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro, o anticristo, vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Está em João 5,43. Inclusive, gente, já existe entre os judeus ortodoxos e defensores da construção do novo templo, lá em Israel, a preparação e confecção de uma coroa de ouro toda cravejada em diamantes para ser colocada na cabeça do anticristo. Se você quiser, você pode até inclusive pesquisar na internet, você vai ver como que isso é verdade, existe até foto dessa coroa. Então o arrebatamento poderá acontecer quando o anticristo estiver sendo coroado como Messias e Rei dos judeus. Como eu já disse para você, somente o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sabe o dia e a hora em que isso irá acontecer. Eu levantei essa tese, eu levantei essa hipótese, porque no livro de Mateus, capítulo 24, logo depois que Jesus disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, Jesus adverte também, veja só: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mateus 24, 16. Certamente que as crianças, pela pureza, sendo elas ovelhas de Cristo, que têm seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, essas crianças serão arrebatadas, mesmo que elas estejam ainda na barriga da própria mãe. Veja que no versículo 40, Jesus explica como será o arrebatamento das ovelhas de Cristo. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, eu pergunto a você: isso que a gente acabou de ler não é um arrebatamento surpresa? Quem defende a tese de que será um arrebatamento só e vai acontecer depois do governo do anticristo, onde o sol escurecerá e a lua não dará mais o seu brilho, deve ter
certamente arrancado ou rasgado da sua Bíblia, essa parte que Jesus fala que estarão 2 no campo, será levado um, deixado o outro, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Se o arrebatamento seria apenas uma vez, e no final dos tempos, depois do governo do anticristo, onde o diabo inclusive vai ser derrotado e lançado no lago do fogo, então por que Deus deixaria um e levaria outro? Deixaria uma e levaria outra? Por que ficaria alguém na terra se a terra, nesse tempo do fim, estará quase totalmente destruída? Inclusive, nesse tempo do fim, diz no Apocalipse que começaria o julgamento final. Então, é mais do que certo que, na verdade, acontecerão 2 arrebatamentos. Ou seja, um será antes da tribulação e o outro depois da grande tribulação, já para o juízo final. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja bem, quando Cristo fala vigiai, é certo que haverá cristãos que no momento do primeiro arrebatamento não estarão vigiando e eles não vão ser arrebatados. Ou seja, eles ficarão aqui durante toda a tribulação, o que deverá durar cerca de 7 anos no governo do anticristo. E só depois haverá a volta do Senhor Jesus Cristo, onde todo olho verá ele descendo das nuvens com todo poder e grande glória. Alguns desses cristãos que ficarem aqui porque não estavam vigiando, deverão fugir para países ou lugares onde não haverá explicitamente o domínio do anticristo, mas serão perseguidos pelo exército do anticristo. E dentre esses cristãos, alguns serão pegos para terem que colocar o número da besta, ou o 666, que é o número do anticristo. Como os cristãos verdadeiros não vão querer receber essa marca, a Bíblia diz que eles serão decapitados, para se cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: E vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal nem em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entendeu? Lembra que no começo do nosso estudo eu falei para você guardar um versículo? Esse versículo traz muitas controvérsias entre teólogos e muitos deles dizem que Jesus se contradiz, outros dizem que Jesus errou e ainda tem aqueles que dizem que Jesus, como não sabia do dia do fim, ele se equivocou. A passagem tão contraditória é essa aqui, que eu pedi para você guardar. Lembra? Jesus disse: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Quando Jesus fala não passará essa geração, ele não está falando daquela geração do tempo em que ele estava ali, entre os apóstolos e seus seguidores. Portanto, Jesus não errou, não se equivocou, como pensam alguns teólogos, gente. Essa geração no qual Jesus estava falando, ela começou em 1947. Por que em 1947? Após uma adoção pela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, era criado o Estado de Israel. A partir de então, ou seja, de 1947 até o ano em que estamos vivendo agora, são exatamente 73 anos e uma geração tem uma média de 80 anos. Muitos judeus, a partir dessa resolução da ONU, no qual foi criado o Estado de Israel, ainda estão vivos nos dias de hoje e fazem parte dessa geração na qual Cristo estava se referindo no capítulo 24, versículo 34 do livro de Mateus. Estamos vivendo nesse exato momento junto com essa última geração na qual Jesus estava se referindo. Por isso eu digo a vocês que estão ouvindo esse estudo, todos nós que somos cristãos, temos que estar preparados a cada dia como se Jesus estivesse vindo hoje. Repito, todos nós que somos cristãos, temos que estar preparados a cada dia como se Jesus estivesse vindo hoje. Agora vamos falar sobre a tribulação e a vinda do anticristo. Vamos lá para o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 27. O profeta Daniel do Antigo Testamento disse: Este rei, no caso ele estava se referindo do anticristo, né? Este rei fará um acordo de paz mundial com o povo de 7 anos. Mas depois do decorrer da metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, anulará o tratado e proibirá os judeus de fazer qualquer tipo de sacrifício, provavelmente no novo templo já reconstruído. Posteriormente, como acúmulo das suas terríveis ações, o inimigo, ou seja, o anticristo, profanará completamente o santuário de Deus, Daniel 9,
versículo 27. Aqui deixa claro que o templo em Israel ele será reconstruído provavelmente durante o reinado do anticristo. E ele próprio profanará o novo templo, ou seja, fará com que seus seguidores o adorem dentro do templo de Israel, que seria uma profanação completa ao santuário, no qual o único digno de ser adorado é Deus, Criador do céu e da terra. Paulo, falando a respeito do anticristo, em 2 Tessalonicenses 2,9, ele disse: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, porque não foram ovelhas de Cristo, entendeu? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, no caso, os eleitos e escolhidos para o rebanho de Cristo, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, Deus chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e serem salvos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O governo do anticristo. João, que teve a visão do Apocalipse, disse: e o anticristo fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 16. O julgamento dos selos. Esse julgamento, gente, é o primeiro dos 3 julgamentos que o Senhor enviará à terra durante o período de tribulação, como punição ao governo do anticristo e todos os seus seguidores. Eles durarão os primeiros 21 meses da tribulação. Primeiro selo, o cavalo branco. João, que teve a visão do Apocalipse, disse: e havendo o cordeiro, ou seja, Jesus, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como voz de trovão: vem e vê. E eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 1. Este selo representa o anticristo enganando ao mundo com sua falsa proposta de paz. Segundo selo, o cavalo vermelho. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:3. Este selo representa uma possível terceira guerra mundial deflagrada pelo anticristo em resposta a todos os governantes que se opuserem a ele. É possível que armas nucleares sejam envolvidas nessa guerra. Terceiro selo, o cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5. Este selo representa a inflação incontrolável por causa da guerra. A palavra dinheiro significa o trabalho diário do tempo bíblico para o mínimo de subsistência. O dinheiro das pessoas vai valer muito pouco, onde para se comprar o mínimo será necessário todo o salário. O azeite e o vinho, no tempo bíblico, eram produtos caríssimos. Somente os ricos tinham acesso à maior quantidade desses produtos. O quarto selo, o cavalo amarelo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, 8. Este selo representa a morte por causa da cor pálida, ou seja, amarela. 1/4 da população da Terra morrerá em consequência da guerra mundial, devido à falta de remédios e devido às pragas e às doenças. Quinto selo, as ovelhas de Cristo, que não estavam vigiando durante o primeiro arrebatamento, viraram mártires nas mãos do exército do anticristo. E havendo aberto o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 9. Este selo mostra as pessoas que não foram arrebatadas no primeiro arrebatamento e ficaram na terra durante o reinado do anticristo. Elas foram mortas decapitadas pelo exército do anticristo por não concordarem em ter suas mãos e testas a marca da besta, ou o número do anticristo, 666. O sexto selo, terremoto mundial. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12. Este selo mostra um terremoto de grandes proporções, onde atingirá o mundo todo ao mesmo tempo, tirando até mesmo a Terra do seu eixo normal. Essa profecia confirma a preocupação atual dos geólogos sobre o movimento em conjunto das placas tectônicas da Terra. A intensidade do terremoto mundial será tão grande que João chega a dizer que até os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. O sétimo selo. Preparação para o julgamento das trombetas. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse 8, 1. O sétimo selo é a preparação para o julgamento das trombetas. Observe que este momento foi tão sério que houve um silêncio no céu de meia hora. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, 6. Aqui trata-se de uma chuva de enorme granizo, enquanto em outras partes do planeta desce fogo e queima florestas, matando pessoas e animais. Por isso diz ali: houve saraiva, granizo e fogo misturado com sangue. Segunda trombeta, um cometa atinge a terra. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse 8, 8. João usou o termo montanha de fogo para descrever um cometa que cairá no mar, matando um terço da vida marinha, transformando um terço da água do mar em sangue, e destruirá um terço de todas as embarcações. Terceira trombeta, estrela chamada Absinto. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10. Aqui descreve mais um cometa que cai sobre a terra, e ao cair afeta um terço de todas as fontes de água, tornando-as amargas e venenosas. O nome absinto foi dado por João porque o fruto absinto é amargo, e neste caso a queda do cometa torna amargas as águas. Quarta trombeta, trevas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Apocalipse 8, 12. Ao toque dessa trombeta, gente, as estrelas, a lua e o sol diminuirão consideravelmente o seu brilho. Significa que o dia terá um terço a mais de escuridão, e mesmo quando for durante o dia, luminosidade e o calor do sol serão um terço menor. O dia será frio e menos iluminado. Quinta trombeta,
ataque de criaturas como gafanhotos. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:1. Veja bem, João aqui chama de gafanhotos os demônios, que vieram como nuvem de gafanhotos do poço do abismo. Essas criaturas têm um poder semelhante aos escorpiões da terra, que causarão uma dor insuportável nos homens ao ponto de desejarem a morte. Sexta trombeta. 4 demônios são liberados. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos, os demônios, que estão presos junto ao grande rio Eufrades. E foram soltos 4 anjos, os demônios, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos dessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de ouro, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, e fumaça, e enxofre. Por esses 3 foram morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saía de suas bocas. Apocalipse 9:13. Entenda o seguinte, gente, até o julgamento da sexta trombeta, morreram mais de 1/3 da população mundial, daqueles 3/4 que sobraram até o momento. Sétima trombeta, grandes vozes no céu. E o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11:15. Veja bem, essa trombeta é a introdução dos novos julgamentos de Deus. Também mostra o céu comemorando a vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo, que no caso é uma antecipação do aparecimento glorioso de Jesus Cristo. Agora preste atenção, porque aqui acontece o segundo arrebatamento que a gente está falando desde o início do estudo, entendeu? Vamos lá. E olhei, e eis que estava o Cordeiro Jesus sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista, que tocavam com suas harpas, e cantavam um como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Apocalipse 14:1. Apenas uma observação: os 144.000 comprados da terra é uma parábola, pois Deus fala em parábolas. No Antigo Testamento mostra claramente que Deus fala por parábolas, ou seja, enigmas estão nas Escrituras de capa a capa e é somente revelado através do Espírito Santo. Por exemplo, Números 12:6. Deus disse ao povo de Israel no Antigo Testamento: com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê o Espírito do Senhor. Números 12:6. Entenda, olha, o livro do Apocalipse é repleto de enigmas e parábolas que não podem ser reveladas para aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Então diz assim, adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Isso está escrito em Apocalipse 13:8. Então, somente as ovelhas de Cristo têm ouvidos para ouvir, e os que não são de Cristo não ouvem e não entendem. Um exemplo disso é Apocalipse 17:8. Veja bem. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse 17:8. Como diz ali, esse livro da vida já foi escrito desde a fundação do mundo e Deus já sabe de antemão quem é dele e quem é do diabo. Outro exemplo é Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Bom, de repente você ficou aí pensativo sobre os 144 mil, né? Então vamos falar mais um pouquinho. Quanto aos 144 mil comprados da terra, é realmente uma parábola e não um número literal daqueles que serão salvos no juízo final. Os 144 mil, Apocalipse 7:4, é um número enigma, referente aos judeus. Os 144 mil, Apocalipse 14:1, é outro número enigma, referente aos gentios. E não se trata de um número exato, como mostra, e sim enigmático. Por exemplo, entenda que o livro do Apocalipse tem em sua linguagem enigmas, como, por exemplo, candeeiros representam igrejas, estrelas algumas vezes simbolizam anjos, a prostituta representa a igreja que se prostituiu com os reis da terra e vai à perdição. Reis são representados por cabeça de bestas. Há outros exemplos, estes, porém, são o suficiente para mostrar a linguagem altamente enigmática do livro, que só é revelado pelo Espírito Santo quando as profecias já estão em processo de cumprimento. Essa revelação é feita somente para o entendimento das ovelhas de Cristo e não para os que estão de fora do livro da vida. Jesus disse em Marcos 4:11, veja na sua Bíblia, Marcos 4:11. Jesus disse: aos que estão de fora todas as coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 4:11. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:27. Veja bem, os filhos de Deus e as sementes do diabo são facilmente entendidas na parábola do joio e do trigo. Jesus disse: o que semeia boa semente é o filho do homem, Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o filho do homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:37. Então, os 144 mil é um número simbólico, pois muito mais do que 144 mil têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e vão ser salvos. Jesus disse: veja como Deus é que escolhe através do Espírito Santo aquele que vai ouvir a palavra e aquele que vai se converter em Cristo. Entendendo, por exemplo, João 6:37 na sua Bíblia. O que Jesus disse? Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade? Olha só, presta atenção. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. João 6:37. Jesus disse também: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24, que Jesus diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.